Começa agora o programa Roberto Cláudio 40, o prefeito que vai renovar Fortaleza. Amo Fortaleza. Muito bonita, não saio daqui por nada. Minha terra. Mas precisa melhorar muito. Melhorar a saúde. Da educação. Médico que não tem. Eu quero mais saúde. E um prefeito bom. Roberto Cláudio. 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 É um grande prefeito. Vai ser um bom prefeito, que ele é autêntico e seguro nas propostas dele. Roberto Cláudio, prefeito! Roberto Cláudio nasceu em Fortaleza. É neto, filho e sobrinho de professores. É casado com Carol e tem 2 filhas. Depois que se formou em medicina pela UFC, Roberto Cláudio conseguiu uma bolsa para fazer mestrado e doutorado em saúde pública nos Estados Unidos. Ele é um médico talentosíssimo, teve oportunidades na vida e podia estar numa dessas especialidades para ficar rico. E a opção que fez foi de ser PhD nos Estados Unidos em saúde pública. Eu escolhi a medicina em primeiro lugar porque queria ser um humanista verdadeiro, alguém que pudesse servir as pessoas que mais precisam. Sempre se preocupou com as pessoas, né? Sempre foi atencioso com os pacientes. Roberto Cláudio está em seu 2º mandato como deputado estadual. Em 2011, foi eleito por unanimidade presidente da Assembleia. Conseguiu apoio até dos adversários. Pelo espírito público, ele sempre foi detentor, entendeu? Ele resolveu vir para o Ceará e veio com um propósito deliberado de ingressar na política. É uma pessoa que acorda cedo, chega na Assembleia cedo, sai tarde. É uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho assim, invejável. Agora, Roberto Cláudio é candidato a prefeito por uma coligação de 14 partidos num grande movimento para renovar Fortaleza. Roberto Cláudio, prefeito! Hoje você vai conhecer os projetos de Roberto Cláudio para melhorar o transporte público da nossa cidade. Antes de mais nada, quero garantir a você que a passagem de ônibus aqui em Fortaleza vai continuar sendo a mais barata do Brasil. Isso só se tornou possível porque tanto o governo do estado quanto a prefeitura reduziram os impostos cobrados às empresas de ônibus. E eu vou manter essa política. O preço da passagem é importante, mas meus planos vão além. Muita coisa pode ser feita para garantir mais conforto e rapidez a quem anda de ônibus. Um dos motivos para que os trabalhadores percam tanto tempo no transporte coletivo é a falta de clareza sobre a integração entre os ônibus que circulam na cidade. Hoje, a integração que existe em Fortaleza é tão complicada que os passageiros não sabem e nem mesmo os motoristas de ônibus conseguem explicar como funciona. O motorista e o cobrador também, infelizmente, lá atrás, né? Que ele tá lá e não sabe se ele vai ir ou volta no sentido que ele está indo, ninguém sabe. Porque ele desce para fazer a integração, mas ninguém sabe se ele está indo ou o carro está à volta, no sentido final de linha ou bairro ou terminal. Estou por fora desse assunto. E a integração temporal, segundo os próprios motoristas, só vale se a gente pegar o ônibus no mesmo sentido. Se eu atravessar e for para o outro lado, eu consigo fazer a integração? Não, aí você não consegue não. Só o mesmo sentido. O mesmo sentido. Por volta, não. Tem que ir novamente outra passagem. Do contrário, você está voltando, então você vai pagar outra passagem. Se eu passar para o outro lado, eu vou ter que pagar, então eu não posso fazer a integração. Infelizmente, não. Os passageiros de ônibus também desconhecem como funciona a integração fora dos terminais. Esse programa, não sou ainda bem informada dele, mas eu acho que esse programa ainda não foi bem integrado, como já diz o nome. Projeto de integração, ele não está integrando nada ainda no momento, não. Primeira vez que eu estou ouvindo falar nisso. Eu nunca ouvi falar de alguém que fez integração. A minha proposta é muito simples. Chama-se bilhete único. Bilhete único. O bilhete único vai funcionar assim. Por um período de até 2 horas, você vai poder pegar quantos ônibus precisar, em qualquer sentido, trocando de linha em qualquer parada e sem ter que passar pelos terminais. E tudo isso pagando apenas uma passagem. Isso significa viagens mais rápidas, menos tempo perdido e economia no bolso do trabalhador. O bilhete único não é nenhuma invenção, não. Ele já existe e funciona bem em várias cidades do país. Agora a gente vai ver como funciona o bilhete único aqui em São Paulo. Ele pode ser carregado com créditos com até R$200. Essa carga pode ser feita nos terminais de ônibus, de metrô, como é o caso aqui em São Paulo, nas agências lotéricas e até nas bancas de revista. Eu vou colocar R$10.
Agora vamos para o primeiro destino. Eu quero ir até o Parque Ibirapuera. Para isso, eu tenho que pegar um ônibus aqui na Paulista até a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Nesta primeira viagem, o sistema cobra o valor de uma passagem. Cheguei na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Agora eu vou pegar outro ônibus até o Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Na catraca passa o bilhete único e agora aparece o 0. Não precisa pagar mais nada, porque ainda estou no período de validade do bilhete único. Da Avenida Paulista até aqui, no Parque do Ibirapuera, eu peguei 2 ônibus e paguei só uma passagem. Agora eu vou fazer o sentido de volta. Vai ser o terceiro ônibus. De novo, não paguei nada. Com o bilhete único, eu paguei só uma passagem. Agora eu vou da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio até a Avenida Paulista, de volta. Pronto, é assim que funciona. Não tem complicação, é muito simples. Eu posso andar para qualquer lado da cidade, em qualquer direção, indo e vindo, pegar até 4 ônibus e pagar apenas uma passagem. Maravilha! É ótimo. É muito bom. A gente usa várias conduções com a mesma tarifa e você gasta uma única condução. Economiza, com certeza. Aqui em Fortaleza, vamos implantar o bilhete único por etapas. Na primeira etapa, ele vai valer para todas as linhas de ônibus. Na segunda etapa, vai valer também para as vans. E na terceira etapa, o bilhete único vai integrar ônibus, van e metrô. E assim, vamos criar uma rede realmente integrada de transporte público. O bilhete único representa a integração em todas as linhas de ônibus. Isso significa que a gente vai usar uma única passagem para se deslocar por Fortaleza sem ter que passar pelos terminais em qualquer direção, indo ou vindo. A mesma passagem vai valer até 2 horas. E vamos poder pegar o ônibus que a gente precisa sem pagar outra passagem em qualquer parada da cidade. Aliás, as paradas são outra preocupação de Roberto Cláudio. O conforto do passageiro tem que começar antes mesmo de entrar no coletivo. Esperar ônibus debaixo de sol forte ou de chuva, ninguém merece. Tem parada que não tem nem cobertura no meio do sol, tipo a parada do centro, não tem aquele agasalho para cobrir o pessoal quando chove. Que dizem ser parada de ônibus, é quase no meio da avenida já. Às vezes demora mais de 1 hora, os ônibus vêm, a gente fica em pé assim, esperando, penando, sol quente, a chuva, se tiver chuva. Vamos instalar abrigos de ônibus modernos, confortáveis, cobertos e iluminados. Isso é obrigação da Prefeitura. Propostas de Roberto Cláudio para melhorar o transporte de Fortaleza. Implantar o bilhete único por etapas. Primeiro, o bilhete único vai valer para todas as linhas de ônibus. Depois, para as vans. E em seguida, o bilhete único vai integrar ônibus, vans e metrô. Nas paradas de ônibus, instalar abrigos cobertos, confortáveis e iluminados. Roberto Cláudio, prefeito. Sou Gaudêncio Lucena, candidato a vice-prefeito de Roberto Cláudio. Acredito na capacidade dele para unir as pessoas e tirar do papel os projetos que a cidade precisa. Juntos, vamos enfrentar os desafios que Fortaleza tem hoje na educação, saúde, habitação, transporte público e segurança. Roberto Cláudio é sério, competente e trabalhador. Ele tem todo o meu apoio. Com Roberto Cláudio, Fortaleza só tem a ganhar. Na Prefeitura, vou garantir tudo o que já foi conquistado, principalmente a passagem de ônibus mais barata do Brasil. E com a implantação do bilhete único, todo o sistema de transporte vai ficar melhor e vai representar uma economia significativa de tempo e de dinheiro para quem precisa pegar mais de um ônibus ou van. Com o bilhete único, a vida do fortalezense que utiliza transporte público vai ficar bem mais fácil. Eita, cidade boa! Eu gosto muito e não me canso de falar. É meu orgulho e minha paixão. Vou votar no Roberto Cláudio, ele é meu prefeito. É Fortaleza do meu coração, que vai estar sempre comigo. Nós vamos vencer essa luta, Se Deus viu? quiser. Nós vamos votar em você. Você merece muito mais do que tá por aí. Tem muita coisa pra melhorar. E o novo amanhã. Você sabe que em você eu confio. Obrigado. É por isso que você precisa conhecer um cara jovem e trabalhador, que vai se dedicar com todo sentimento a fazer por Fortaleza tudo que a gente sonhou. Roberto Cláudio, prefeito, com ele
Termina agora o programa Roberto Cláudio Prefeito.